Olá, boa noite pessoal. Mais uma segunda-feira às 19 horas e a gente com o bloco chamado Ayurveda como Caminho, onde eu, Marcele Machado, docente do Instituto, do curso livre de pós-graduação, entrevisto sempre um profissional da área de saúde ou estudante de Ayurveda que veio de uma formação da saúde ou que simplesmente encontrou a Ayurveda no seu caminho, se encantou e resolveu se profissionalizar neste caminho, não só para si, como também como uma profissão. E hoje eu vou conversar com a Letícia Santos, que é enfermeira, se apaixonou pelo Ayurveda e entrou para pós-graduação. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Já já a Letícia está chegando por aqui e aí nós vamos conhecer a história da Letícia. Boa noite, Simone, Estrela, Marcelo, Ari, Luraki, Pati. Então, toda segunda-feira, pessoal, vocês podem observar que sempre fica gravado, eu converso com algum profissional que está estudando Ayurveda ou acabou de se formar em Ayurveda e está atuando na área, compartilhando a sua jornada. Então, vocês conseguem, se vocês rodarem o feed do Naradeva, olhar em diversas entrevistas, diversas histórias de mudança de profissão, de descobertas de si próprio e de mudança não só na sua própria vida, como na vida de toda a família, através do estudo da Ayurveda. Estou aguardando a Letícia chegar aqui para que a gente comece este bate-papo. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta relacionada ao Ayurveda, se você tem alguma dúvida, tem interesse em estudar Ayurveda, se profissionalizar, entenda que não necessariamente você faz um curso de Ayurveda para atuar profissionalmente. É um curso de autoconhecimento e que você pode realizá-lo para uma transformação da sua vida, da vida da sua família, como uma forma de autocuidado, de ver a vida de uma outra perspectiva e olhar para o seu autocuidado no sentido do que você come, da sua percepção dos 5 sentidos, como você hidrata a sua pele, como você cuida da sua rotina alimentar, como que você cuida do seu sono, entre diversos aspectos da nossa vida, é entender por uma outra visão, dentro dessa perspectiva ayurvédica, como lidar com as suas características biotipológicas, aí entram os doshas, prevenção de possíveis desequilíbrios de tendência do seu biotipo. Então é um olhar novo que você adquire para a vida, não necessariamente para atuar profissionalmente, mas sim de autoconhecimento. E que naturalmente, eu sempre observo, depois que a gente entra e se encanta, naturalmente o desejo de auxiliar as outras pessoas acaba se transformando numa vertente profissional, que começa aquilo da gente ajudar os familiares, ajuda um amigo, e depois quando a gente vai ver, a gente já está atuando profissionalmente com a Ayurveda. É assim com muitas pessoas, foi assim comigo também, de paixão pela Ayurveda. Deixa eu ver se eu acho a Letícia aqui, para que eu possa convidá-la. Letícia, se você puder comentar, que eu já te chamo, comenta aqui no vídeo. Ah, agora que eu vi, você tá como cuidando com carinho. Acabei de observar, já estou aceitando aqui, eu não tinha visualizado. Ó, agora acho que você já deu o aceite, acho que agora Acho você que entra foi, aqui Má. comigo. Foi. Deu certo. Pronto, deu. Eu estava procurando, como Letícia, eu até vi que tinha tido o convite, eu acabei Ah, não aceitando e fui tocando e estava deixando passar. Me sem desculpa. problema. Imagina, Má, tudo bem? Tudo bem? Super contente por você ter aceito. A gente está conseguindo aqui conhecer um pouquinho da sua história. Eu vou introduzir brevemente, mas é a Letícia que vai contar toda a sua história. A Letícia veio da enfermagem, ela tem uma atuação hospitalar, uma atuação também como voluntária, uma ONG, ela vai contar sobre essa trajetória. E o Ayurveda chega na vida dela e esse Ayurveda chega para ficar. E não só transforma a vida dela, como de todo mundo que passa pelos seus cuidados. Lê, quando que foi essa decisão, para a gente começar nesse bate-papo, como é que foi a decisão de lá atrás entrar para a área da saúde? Quando que isso surge na sua vida?
Olha, desde menina, para ser muito sincera, a família, né, no contexto geral, boa noite para todo mundo primeiro, né? E desde pequena eu quis trabalhar. Curiosamente, eu queria trabalhar em guerra, né? Eu queria entrar para aeronáutica e ser enfermeira da aeronáutica. E Que foi legal, vetado sempre, pelo meu. sempre no sentido de uma missão, um foco muito Sim, sim. de ajudar a humanidade. Sim, exato. E claro que meu pai vetou essa ideia, né? Ele falou, não, militar não vai rolar, né? Eu falei, não, tudo bem. E aí eu fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem, me formei com 22 anos, estava gestante na época, no finalzinho da gestação, então foi bem puxado, mas eu estava realizada. Era o que eu queria, eu realmente cuidar do próximo, essa questão de olhar, né, o ser humano na sua complexidade, porque eu falo que quando a gente está doente, é diferente, né? Tudo é muito diferente. E eu comecei com geriatria e eu falo que eu ganhei muito trabalhando nessa área porque eu aprendi a escuta, né? Trabalhar com a pessoa idosa é ganho, sempre é ganho, porque você ganha histórias e contos e particularidades, você traz uma questão de passado e presente que só enriquece. Para mim foi transformadora essa experiência. E 2 anos depois de estar atuando na gerontologia, eu fui convidada para trabalhar no hospital pediátrico. Olha a outra ponta, Os né? dois pontos, exato. A outra ponta. E aí você vê o nascer, né? Você vê a construção de uma vida. E trabalhei na pediatria, acho que minha carreira inteira. Eu construí minha carreira na área pediátrica, né? Na minha época, né? Um pouquinho de tempo atrás, né? Não tanto tempinho assim. Nós tínhamos um alto índice de crianças ainda com rotavirose. Não existia vacina quando eu comecei. Então, algumas épocas do ano você via aquelas crianças desidratando muito, né? E eu falava, nossa, bronquite, asma, coisas que são muito corriqueiras, né? Eu falei assim, poxa, a gente trabalha e daqui a pouco eles estão aqui de novo, e daqui a pouco eles estão daqui de novo. Então, eu sempre fiquei com essa pulga, assim, meio que atrás da orelha, né? E a gente vai acompanhando esses piquititicos crescerem e virarem adolescentes, entrarem na fase adulta e de repente até levar os filhos deles, né? Eu posso te dizer que eu já cuidei da segunda geração. E a gente vai entrando meio que no automático da alopatia, né? Que é pronto-socorro, eu trabalhava, então é tudo muito dinâmico, tudo acontece muito rápido. E fui, né? Até 2019 eu atuei nessa área. 2020 eu tive uma questão de saúde assim que para mim foi um marcador, né? Eu desenvolvi uma alergia e meu corpo não cicatrizava, e eu nunca fui uma pessoa alérgica, né? E falei, de onde que tá vindo isso, né? E vai tomar medicamento e tenta esse remédio, tenta outro e nada. E o corpo todo vermelho, todo, sabe, empolado, literalmente. E E a nesse minha período você estava trabalhando e já estávamos em pandemia, já no período da pandemia, e você atuando foi em em hospital? janeiro. Tá. Foi em janeiro. Foi bem aquele. Ainda não se falava muito, Uhum. sabia-se que tinha alguma coisa acontecendo, mas um pouquinho longe, né? E eu fui visitar minha mãe, né? E ela falou assim: filha, por que você não toma banho com carobinha? Eu, oi? Ah, filha, faz um chá de corobinha e toma um banho, passa. Menina, foi batata. Eu saí com meu marido procurando a erva, achamos ele até em sabonete. Te juro, com 2 dias eu não tinha mais nada na pele, nem cicatriz, nada. E aí eu falei assim, meu Deus, a minha avó era benzedeira, raizeira. Como que eu me separei, me distanciei de tudo isso? Eu falei, não, eu tenho que resgatar essa história da família, eu tenho que buscar, né? A natureza está aí para nos ofertar. Em que momento que eu rompi esse laço? E comecei Google,
procurar, né? Natural, produto natural, naturologia. E aí, de começo, eu achei a Laura Pires. E eu fui ler a história dela, meu. Quando eu li a história da Laura, eu fiquei encantada. Aí eu achei o Ayurveda. Eu falei, não, agora eu vou atrás do Ayurveda. E procurando Ayurveda, eu encontrei umas 3 escolas. E aí, nesse tempo, já era março. Aí a gente já tava com aquele quadro pandêmico, né? Fica em casa, não fica em casa, põe a máscara. Eu falei, e agora, o que a gente faz da vida, né? A gente que trabalha em hospital sabe que essas coisas não passam tão rápidos, que é sério, né? Quando a gente vê a Organização Mundial da Saúde envolvida, você entende a dimensão do problema, mesmo quando você fala assim, não, pera lá, vamos pôr o pé no freio, vamos entender o que dá para fazer. E naquela época, a maioria das escolas pararam de meio que de atender e foi aquela parada geral. Mas o Naradeva e na representação do Felipe, gente, porque eu tenho que falar do Felipe, que é um amor de menino. Ele é Ele demais. começou a ver, gente, o que é aquele ser humano, né? Super disponível, super acessível, super acolhedor. E foi onde eu fui conquistada no Naradeva. E aí ele mandou link de YouTube, mandou link de curso gratuito. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse curso gratuito para ver o que vai acontecer. Comecei a ler e, nossa, eu lembrava muito da minha avó, muito do meu avô, muito da família na Bahia. E eu falei, meu Deus, realmente, a gente tem tudo na natureza, nós somos essa integração, né? E a gente dificulta tanto os processos, a gente dificulta tanto a rotina, né? Ai, que legal ser rockaholic, né? De trabalhar e virar, que coisa, não preciso disso, né? Pra quê? Né? A gente tem que produzir, a gente tem que entregar, né? Imagina, bater meta, e vamos superar, né? Tudo isso, porque eu posso. E eu já tinha passado por um processo de cirurgia na coluna e não tinha ainda associado que eu estava virando, né, uma bomba relógio com menos de 40 anos na época. E eu falei, não, vou encarar. E aí, claro, né? A gente sempre veio pela parte de teste, né? Bem, cheguei lá, conheci, a instituição é muito séria, tem muito conteúdo. Eu vou passar em consulta. E aí eu agendei uma consulta, porque eu queria saber se era viável a proposta, né? Se no dia a dia eu iria conseguir colocar aquilo, né? Como que eu vou integrar isso na minha vida? Né? A gente tem hora para acordar às vezes, mas não tem hora para voltar para casa e tem vários Exato. outros fatores, né? E aí eu marquei uma consulta na época, eu passei com o Badri, né? Gente, o que é aquele ser humano também, né? É uma paz e ele explica com uma potência, com um conhecimento que é invejável. Eu vou ter que encarnar umas 3, 4 vezes, eu acho, ainda ou mais, para chegar pertinho daquele ser humaninho. E quando ele me trouxe, né, eu estava numa transição de vida, de cidade, eu tinha acabado de me casar, eu tinha vindo de outro país, estava tudo virado. Ele falou, Lê, vamos fazer assim? A reação alérgica você já conseguiu organizar, mas a gente está precisando agora colocar algumas outras coisas aí no lugar. E eu nunca tinha parado ou ouvido a pergunta: como que é a sua digestão? Eu como. Essa foi a pergunta que te deu um start. Eu falei, olha, De eu o que eu estou como. vivendo, né? Como profissional da saúde, como que eu nunca prestei atenção nisso? Exatamente. Eu falei assim, eu não sei. Eu como, às vezes, né, tem queimação, mas não tem um horário. Ai, como que é a sua rotina no banheiro? Oi? Eu falei, olha, vai parecer engraçado, mas eu odiava evacuar. Eu achava a maior perda de tempo ficar no banheiro. Toda uma Até mudança de porque, consciência, de percepção do próprio corpo, mesmo estando dentro da área da saúde, mas numa visão muito mecânica, né? Muito exato, ação-resposta de emergência.
sem considerar esse Exato. todo. E o que você está trazendo para a gente é muito a realidade eu vou dizer assim, quase que a maioria, de grande parte ainda da Eu acredito. população. Eu acredito. A minha irmã, inclusive, ela tirava muito sarro de mim, porque ela falou assim, como você não vai no banheiro? Eu falei, eu não gosto de ir no banheiro, gente. Primeiro porque eu não associava, lógico que eu não associava, né? Eu não gostava porque eu era constipada e aquele processo para mim era um trauma, era horrível. Eu lembro que uma vez eu cheguei a desmaiar no vaso sanitário pela situação de constipação. E Isso mesmo era assim, você vai. crônico na sua vida desde a infância? Era, era crônico, menina. Mas eu achava que era normal. Sim. E a gente acaba aprendendo que isso acontece, mas não é normal, né? É rotineiro, você escuta várias outras pessoas falarem a mesma coisa? Sim. E isso deveria assustar, porque nós temos que funcionar. Tem que existir ali um equilíbrio, né? Porque se eu tô colocando para dentro, naturalmente ele tem que sair, né? E sem esforço, sem trauma, sem sofrimento, né? E aí, quando na consulta, o padre foi me trazendo esses pequenos detalhes que você fala, gente, é coisa do dia a dia. Como é que pode? Né? E aquilo para mim foi sendo assim, nossa, prazer, Letícia, né? Vamos nos olhar, né? Nos ouvir, nos sentir. E mudou muito. Aí fiz, né? Sem sombra de dúvidas, a inscrição no curso de pós-graduação. E aí já estava naquela E aí, Lê, pandemia, o que que nesse eu posso processo fazer? da consulta, o que, que eu queria, para eu poder, até para as pessoas também conhecerem um pouco da dinâmica, eu queria saber, como é que foi a sua adesão ao tratamento, mesmo sendo uma profissional da saúde, tendo lá todas as orientações para adquirir um DINAT-área, houve uma resistência, você conseguiu implementar. Ah, Marcela, eu consegui implementar 20 a 30%. Olha, eu comecei super bem, eu de fato vi mudança. Como é que foi? Que a gente observa muito também esse movimento. O cliente, paciente ou interagente, ele vem para consulta, ele recebe todas as orientações, mas mudar comportamento é extremamente desafiador. Então ele observa uma melhora, mas a manutenção ela é trabalhosa. Então, como que foi a sua experiência na implementação? Eu tive, quando eu comecei esse processo de mudança e consciência, né? Do propósito, né? Aí a gente já estava com a pandemia gritando aqui. Eu falei, eu preciso comprar algumas coisas. E para mim o que foi mais legal é que era feira. Feira e especiaria. Eu falei, nossa, perfeito, é acessível, né? Não vou me esforçar. E eu imprimi a prescrição dele e colei na minha geladeira. E eu comecei a ficar, todo dia eu ficava lendo ali um pouquinho com meu marido, né? E a gente ficava olhando. Ah, mas vamos pesquisar para que serve isso? Vamos pesquisar. Ah, ele passou a pimenta para mim, ele passou o gengibre. Poxa, o gengibre fresco. Ah, é fácil, é acessível, né? E foi muito interessante, porque o que aconteceu? Mobilizou aqui, sou eu e meu marido, né, que moramos juntos, e a minha filha ficou curiosa, que estava longe, mas mãe, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou comprar umas coisinhas que o Badre, né, que o meu terapeuta passou. Ela falou, mas você vai parecer uma bruxinha, a gente leva risada, né? Porque eu vou fazer o caldeirão. Enfim, eu não falo para você que foi difícil, não, Má. Não foi. Foi uma questão de Fantástico. compreender que aquilo era importante para mim, era um investimento na minha saúde. Eu não estava saudável. Eu não estava Sim. saudável. Eu tinha uma agitação, eu tinha um sono interrompido, eu tinha uns de repente assim de irritabilidade que eu não sabia de onde vinha. E Então eu não me compreendia. naturalmente, e naturalmente você foi seguindo o tratamento, e aí a hora que você estava falando, que eu acabei te interrompendo, você fez a matrícula. Então, à medida que você ia estudando, isso trazia mais consciência para o processo de cuidado. E aí, Total, nesse total. processo, durante a pandemia, todo o processo, você aqui no Brasil, que você falou que você tinha voltado, né? Você estava morando no Sim, exterior, voltou. Aí, durante esse período da pandemia, você estava atuando como enfermeira também? Você chegou a atuar em sim. hospitais de linha de frente? Ou Cheguei. você. E aí, como que Eu foi cheguei todo a esse atuar. processo de atuação? Porque eu acho que pegou, assim, um momento de muito pânico,
onde você estava se readaptando ao país, sim, lidando com algo que a gente não sabia como lidar, aprendendo a olhar para a vida por uma perspectiva diferente e um entendimento do ser humano mais profundo. Não é a melhor nem a pior, é mais uma visão, mais uma forma de entender a natureza humana. sim. E como que foi integrar tudo isso, né? Acredito que tenha sido assim É, transformador em todos os aspectos. olha, eu falo que eu fui presenteada pelo universo. E por quê? Logo que não era minha intenção voltar a trabalhar, mas é a pandemia, lógico, você vai trabalhar, né? Acho que é uma responsabilidade que nós temos com o próximo, mediante tudo que estava acontecendo. Eu não fui para o ambiente hospitalar, eu fui para uma clínica de especialidades médicas que atende diversos tipos de especialidades. Faz coleta de exames, profissionais da área de saúde médicos, né? Pneumologista, reumatologista. Então, assim, o dia inteiro, né? A gente teve que redesenhar todo o fluxo de uma instituição que recebia um volume grande de pessoas na época. E tinha uma equipe que eu era responsável, né? E aí eu falei assim, bem, eu já tinha mudado minha alimentação, falei para meu marido, olha, vamos ficar regradinho na alimentação e nas condutas, né, de prevenção que o Ministério tem trazido, né, lavagem de mão, sair o menos possível, o uso de máscara, enfim, aconteceu. E para mim foi uma fase complicada, porque a gente acabou perdendo muitos amigos, né? Médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, pacientes, né? Eu tive uma cliente da clínica, ela perdeu na primeira onda, né? O marido, o pai e o filho. Ela ficou sozinha. Então, quando ela chegava, que ela sentava na minha mesa, ela chorava, ela desabava. E a gente falava assim, é difícil até dar uma voz de esperança, porque o que está acontecendo no mundo? Não é aqui, não, é no mundo. E o pânico se instalou de uma maneira tão rápido, porque é difícil lidar com o desconhecido, né? E aí eu lembro que eu só falava assim, não, de alguma forma eu preciso trazer essa consciência da não estimulação. Porque o Ayurveda nos ensina que os excessos nos levam ao desequilíbrio. E aí, então, o que eu fazia? Já que eu trabalhava com aquela realidade, eu chegava aqui em casa, eu procurava ler um livro, ouvir música, eu fugia um pouquinho dos estímulos, né, que de alguma maneira nos Você começou amedrontavam. Não a é criar antídotos, né? Como é que eu uso o antídoto? Como é que eu saio dessa exato, esfera mental, dessa linha de pensamento, dessa egrégora mental mesmo, né? Que eu estou imersa durante o exato, dia todo. exato. Não é negar, mas é dosar. Porque 12 horas de plantão diário, né, você já tem um contato ali que é grande, né? E como profissional de saúde, cada mensagem de um paciente que piorou, né? Você fica, não tem como, né? Nós somos seres humanos, né? Você falar que você distancia, eu falo que a gente mantém, né, uma postura, né, para não levar desespero, mas a gente sente, né? E depois, o que acabou acontecendo? Membros da equipe ali do dia a dia começaram a adoecer, né? Eu tive na minha equipe direta, né, de enfermagem, eu tive dois casos que me preocuparam bastante. Um deles foi de uma técnica que teve na primeira onda, depois teve de novo na segunda onda e me preocupou muito. E eu reforçava, gente, alimentação, pessoal, sono e repouso é muito importante nesse momento, né? O sono é um grande remédio, dormir bem, o corpo precisa desse período de recuperação, ainda mais com essa descarga de estresse que a gente está vivendo, de medo, né? E depois eu tive uma outra menina na minha equipe que gestante acabou pegando e foi para UTI e a gente ficou assim, arrasado. Graças a Deus, depois de muito tempo, ela salvou, o bebê salvou, elas estão ótimas. Mas foi uma experiência que deixou a gente balançado. E aí, uma coisa que ninguém acreditava, né? E o dono da minha instituição era indiano, é indiano. E foi Que engraçado curioso! que, curioso, super curioso. Quando a gente começava a fazer o mapa, né, de contaminação
interna, eu não tinha pego. Eu não peguei. Eu não fui contaminada. Cheguei a fazer o exame para ver se tinha memória de contágio sem sintomatologia. Não, eu não peguei. Então, eu consegui cuidar, né, de familiares, dos clientes da clínica, passar esse período que foi, né, aprendendo o Ayurveda e já colocando ele em prática na minha vida. Porque o Ayurveda é isso, você consegue, é possível. Né? Cada informação que você adquire de uma aula, você fala, é possível, não tem nenhum absurdo, porque essa integração de vida, de autoconhecimento, de consciência, de alimentação, de respeitar o seu limite, né, principalmente. E para mim aquilo eu fui colocando assim, sabe, redondinho. Eu falei, não, eu vou colocar. É uma sabedoria, para mim foi um presente conhecer o Ayurveda, E né? quais E foram, entender. nesse processo, quais foram as maiores transformações? Quando você falou assim, olha, eu passei a me alimentar com as especiarias, a cuidar muito da minha alimentação, a priorizar minha qualidade do sono, a priorizar o repouso, o conseguir dosar esse período, tudo isso faz parte dentro da Ayurveda. E aí, puxando um pouquinho para termos técnicos, o que você trouxe, incorporou do Ayurveda para a sua vida, que realmente foi num momento difícil, ou seja, ninguém sabia o que ia acontecer, como que seria, você tinha que lidar ali com uma equipe, um manejo do estresse foi altamente exigido de todas as pessoas, principalmente os profissionais da saúde. Como é que foi lidar com isso com o apoio do Ayurveda? E aí, quais foram as práticas que de fato você adotou para a sua vida e que você mantém, ou quais atualmente se mantém, ou se isso já mudou? Sim, sim. Não, o que eu comecei a fazer muito, a Abhyanga matinal, né, a automassagem, eu adotei assim, que eu me trouxe um conforto e uma resposta, né, de combate àquela agitação foi muito perceptível. Então, eu coloquei logo de manhã, eu sempre gostei de acordar cedo, mas eu comecei a acordar às 4h30. Então, eu levantava às 4h30, né, e já aqueci o meu óleo, e aí eu comecei, por causa, claro que é uma somatória, né, a, a ter o horário certo para evacuar, a ter o horário certo, né, das minhas rotinas de higiene, a raspar a língua, gente, raspar a língua, nunca tinha ouvido falar, né, e que diferença que faz, e quando você começa a aprender o exame da língua, identificar, eu lembro que no camp, de verão, a gente estava tendo essa dinâmica de aula e um faz para o outro. E um dos exercícios era, todo dia nós tínhamos que tirar uma foto para ir acompanhando as mudanças, porque era um outro ambiente, uma outra alimentação e tudo mais. E teve um dia que eu acordei, a ponta da minha língua estava toda marcada. Meu pai falou, você está com dor na cervical? E eu falei, ah, deve ser por causa da cama, é tudo muito diferente, então tá um pouquinho travadinho. E você começa a falar, que legal, né? Eu consigo, antes mesmo de ter uma doença instalada, identificar que eu tenho um processo avisando ali que alguma coisa não tá bem, que eu preciso olhar. Então eu comecei a fazer nesse período essa questão, aí a meditação e a respiração. Eu não respirava corretamente, era muito superficial. E hoje, né, eu tenho esse comportamento comigo que quando o mundo começa a desabar do lado, eu paro, respiro fundo, lembro do Eric, calma, calma. Menina, é um santo remédio. É um santo remédio. E para mim, assim, a parte mais interessante é que o custo é baixo. Você é muito benefício, é muito benefício. E foi engraçado que depois que passou aquela primeira onda, que as coisas meio que começaram a acalmar, que você começa a ver as pessoas, né, um pouquinho mais na área aberta, as pessoas falam assim, nossa, você tá diferente, seu semblante tá diferente. E aí você fala, que legal, tá dando resultado. E que resultado, né? E aí, durante esse Sim, processo da formação, o que você fez com a Ayurveda? Eu vou, tranquilo.
Eu vou ter que sair aqui, beber uma água e voltar. Bebe uma água, um E você vai, chazinho. e você vai falando aqui com o pessoal. Vai lá, Má. É necessidade humana básica. O corpo falou, a gente tem que ir lá cuidar, né? Essa mudança de tempo, né, que a gente está agora, afeta muito isso. Mas o Ayurveda, ele é possível, sim. No começo ele assusta um pouco, né? Porque você começa a falar, nossa, tem sânscrito, tem mantra. É, você começa a pensar, né? O que que eu vou fazer? Como que eu vou estudar? Eu lembro que as primeiras aulas, quando nós tivemos que recitar o mantra do Mantra, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir isso, não. Eu acho que eu não vou conseguir associar essas palavras e trazer isso para minha vida. Mas a equipe, num todo, eles trazem isso de uma forma tão confortável, tão natural, que quando você menos espera, você já está ali recitando, aprendendo, falando, identificando isso no seu dia a dia. E foi, eu falo que eu não vi passar esses 2 anos de curso. A Eu judiação. voltei, me acostumei, e aí isso é muito interessante. Eu tô há mais, pelo menos uns 3 meses no interior e retornei para São Paulo. Isso, Uau, acho que foi sexta-feira. É alergia para todos os lados, é como se o corpo ele reage, e é, isso também a gente observa do nosso corpo, né? É como se meu sim, corpo entrasse em sim, alerta. Isso a gente aprende no Ayurveda, para quem não é do Ayurveda e tem sim, interesse, que é uma somatização de todo o reflexo da sutileza, da poluição, da sim, troca do ar, vai ficando mais fresco, a gente está na queda do dia. E você também observa isso, como que a gente fica com uma percepção muito mais aguçada da nossa reação. sim. E à medida que a nossa alimentação muda, que a gente começa a priorizar determinados não só alimentos, mas locais para estarmos, dar mais valor à própria natureza, o quanto que ambientes, vamos dizer, ambientes mais tóxicos no sentido de estar mais poluído, estar com mais poeira, quanto que isso interfere e modifica a nossa estrutura, essa sensibilidade que fica mais aguçada, né? Que você estava trazendo para a gente É, também, essa sim. percepção. E aí eu queria saber um pouquinho com você, assim, hoje você atua ainda na enfermagem ou você não atua como enfermeira e está atendendo em consultório focado em Ayurveda, ou se você faz as duas atividades, como que esse desenrolar de transformação e de desafio de 2020 agora para 2022 te trouxe ao ponto que você está hoje? Olha, Marcele, e pessoal que está todo mundo nos assistindo aqui. Depois de todo esse trajeto, eu atuo de tal forma. Eu continuo na enfermagem e também fazendo minhas consultas em Ayurveda. Conta pra gente como que é a sua dinâmica de trabalho hoje. Eu falo que eu estou numa transição e que o Ayurveda ele me trouxe uma outra curiosidade, me despertou nas aulas de Ahara, de Bertinho, principalmente, né? Um olhar diferente para a nutrição, para o alimento, né? Me trouxe. E aí, claro, né? Eu fui começar a segunda graduação. Eu Bem-vinda tô ao time. cursando. Menina, não tinha como não ir, né? O alimento, ele ganhou uma outra dinâmica na minha vida. O alimento não é só para encher a barriga e estar saciado, ou com a emoção ali, né? O alimento para mim agora é algo muito sagrado. E eu falei, não, eu preciso entender essa construção, porque a minha construção física e mental vem do alimento. E eu preciso entender esse alimento, como que ele entra no meu corpo, o que que ele ativa, e fazer colocar para falar, né, o Ayurveda. E o Ayurveda é bom porque ele é atemporal, né? Ele é completamente atemporal. Então você consegue colocar essas duas ciências para conversar. E é muito gostoso, tem sido. Eu comecei agora, né, de meio de ano, porque eu falei, não, eu vou terminar o curso, já vou engatar, né? O pessoal fala, mas Muito como? Eu falei, bom. não, gente, vamos embora. E aí, o que que eu fiz? Eu ainda atendo algumas clientes, mas não, eu me desliguei da clínica em junho, né? Eu me desliguei, porque aí já não cabia mais, né? Eu acho que para mim eu já tinha entendido que a minha doação para esse âmbito hospitalar, de especialidade médica,
né, que é pós, né, com tudo já instalado ali, tudo muito crítico. Foram 22 anos, né? Eu acho que eu me dediquei o suficiente, né? Eu tenho muito orgulho da jornada que eu percorri. Mas hoje eu percebo que eu tenho um outro ladinho ali para desbravar, e eu quero desbravar isso, né? Então eu atendo algumas clientes que eu atendia materno-infantil, trabalhava com laser terapia, aleitamento materno. Então algumas famílias que ainda me procuram, eu presto atendimento. Mas hoje o que que eu fiz, né, como escolha? Eu realizo algumas práticas, como a Bianga, né? Eu faço o Shirodara, meu marido construiu para mim o suporte, me deu de presente, então eu consigo Que legal. fazer o Shirodara. E então eu estou indo pelas massagens, né? Estou construindo toda essa outra questão de construção da consulta em si, para a partir de janeiro abrir agenda online e presencial, né? Tem uma clínica que me acolheu aqui na Vila Formosa, uma clínica só para terapeutas da área integrativa e eles são fofos, sabe? Então eu consigo atender lá no espaço e tenho feito umas trocas muito legais com o pessoal, porque a gente não vai conseguir abraçar tudo, né, mano? O Abiang é muito, nossa, Sim, ele o tem Ayurveda é filtro, gigante. é gigante, ele é gigante. Não E adianta você falar, naturalmente a gente vai encontrando o nosso espaço, aquilo que a gente tem mais afinidade, aquilo que ressoa com mais fluidez, né? exato, exato. Então, eu falei assim, não, eu vou começar a fazer uma troca com os colegas, porque cada um tem, né, um ladinho, né? E para mim, o meu que gritou foi o lado da alimentação, por isso que eu parti para a nutrição, essa questão de fazer a consulta, de acompanhar o cliente, essa construção de resposta de melhoria. Eu adoro ver isso, sabe? E entender que ele não chegou na fase crítica. Às vezes eu fico pensando, a gente está no século XXI e hoje a gente tem um grande número de mortes por doenças não transmissíveis. E que se a gente tem se nós tivéssemos uma consciência e uma educação muito fortalecida do poder da alimentação, da rotina, gente, a rotina não é ruim não, a rotina é muito bom, a gente precisa, o nosso organismo foi construído para isso, né, para a gente ter rotina. E claro, que se por causa de trabalho eu não posso dormir à noite, e claro, se por causa de N questões eu tenho que equilibrar, então vamos equilibrar, né? Mas vamos trazer algo com um pouco mais de consciência, né? Identificar as estações do ano, as comidas das estações, o prazer de fazer a sua comida e ali, né, você atribuir, agradecer. Eu acho que é um resgate, foi um resgate, tem sido um resgate. Aí, a partir de janeiro, eu já pretendo abrir a agenda. A gente fica dando aquele espetáculo na família e nos amigos, né, que são corajosos. E aí a E gente é vai. assim mesmo, tem que fazer, né? Não pode é parar. A gente tem que fazer. Aprendeu, Exato, pratica, aprendeu, pratica. exato. Então, estou nessa transição, mas está sendo muito gostoso. Minha família, assim, eu sou muito grata à minha família, que sempre está por perto e me ajuda a divulgar e traz dúvidas, né? Porque eu acho que nesse momento é tudo novidade. Então, quanto Sim, mais interrogações a gente receber, melhor é. Até porque a gente vem de uma outra racionalidade. E colocar isso para confrontar é saudável, né? Quando a gente sim. Que é uma entende que é mudança não possível. só sua interna, e uma grande vantagem, no sentido de vantagem, é que você já vem de uma mentalidade já muito acostumada com perguntas, porque tudo tem um padrão. E a gente começa a Sim, observar que até o padrão de resistência muitas vezes é semelhante. E como é que essa sim, pessoa, essas questões, esse questionamento chega até você? E aí, com toda essa sim, bagagem hospitalar, de lidar com essas duas pontas do nascimento e da velhice em si, como é que é sim, olhar para um adulto, por exemplo, em clínica com você, e olhar para essa pessoa potencializando uma saúde para que chegue numa velhice com bem menos complicações. E se quiserem, exato. né, se essa pessoa tiver a fim de construir uma família no Sim, sentido de ter um bebê
ou adotar uma criança, como que será esse cuidado com o outro? Quais são as orientações que você É, traz todo o conhecimento da medicina moderna de hoje, agora acoplado aos conhecimentos do Ayurveda, dessa sim, tradição milenar. E aí te sim, traz esses dois parâmetros de cuidado. Você consegue entender o que o pediatra está passando, o que o geriatra está orientando, sim. analisar essas indicações e modular dentro do Ayurveda. Isso é fantástico, isso é interessantíssimo. E o que eu tive, né, nesse percurso de formação, o que eu me surpreendi, e de forma muito positiva, foram colegas médicos falando, Lê, como você se formar, você me avisa que eu vou querer passar em consulta? Eu achei o Perfeito! máximo, eu achei o máximo. Eu falei, gente, que legal que o comportamento está mudando, que o conceito está mudando, que a gente entendeu que, meu, né, todos são Tudo, importantes tudo é dentro importante dentro. Quando a gente do mundo. pensa, não é só a medicina moderna ou só a Ayurveda, eles se complementam. Quando a gente entende Eles se isso, a complementam. sociedade como um todo ganha muito, né? Ganha, ganha muito. Eu acho que é essa questão, né, que eu quero conseguir contribuir, né, é trazer essa soma para esse indivíduo, para essa família, porque eu acho que o Ayurveda é família, é comunidade, é um todo, para um pouquinho de melhoria, um pouquinho de consciência, entender, né, que nós aceleramos tanto que tudo bem agora a gente pausar e colocar numa balança o que de fato eu quero dentro de mim, né? Sim, Eu quero. Eu parei de assistir tanto programa de televisão que você não imagina, você não tem noção, que era gatilho e eu não sabia. muitas E mudanças. muitas nuances. Então, às vezes, a gente precisa de alguém ali na nossa frente nos mostrando que isso acontece por causa disso. Vamos experimentar, vamos diminuir, vamos trocar. E aí, quando você tem de volta, olha, deu certo, olha, melhorou, olha, a minha ansiedade diminuiu, olha, eu consegui dormir. Eu tive uma menina na clínica que um dia ela chegou no plantão e ela estava com uma olheira aqui. Eu falei, você precisa dormir. Ai, tem 3 meses que eu não durmo. Eu falei, não, você precisa. E aí nós conversamos tudo. Eu fiz um pouquinho, fiz uma auriculoterapia, né, e dei algumas orientações alimentares. Menina, no outro dia, ela chegou no meio do corredor, ela veio correndo, ela me abraçou, que eu não entendia por que ela estava me abraçando. Eu dormi, eu não acredito, eu dormi a noite inteira. E aquilo para mim foi tão gratificante. E eu acho que é Com isso que eu certeza. quero, sabe? E é isso que você terá, porque você contando pra gente uma clássica capa, então ela vai contando a história envolvente, é amorosa, então esse cuidado que você também transmite na sua fala, mesmo em vídeo, que a gente vai captando, e esse desejo de contribuir e de missão cumprida numa área de urgência, socorro, imediatismo, agora para uma missão que está olhando a prevenção, um cuidado de saúde voltado para um olhar integrativo, um cuidado muito mais voltado para uma promoção de saúde do que uma urgência e amenizar um desconforto numa situação de aflição. Esse senso interno de cumprir minha missão nessa esfera de cuidado e agora estou nessa transição, isso te traz muita serenidade e facilita muito o fluxo natural da sua própria vida. Então, aqui, nós que estamos assistindo, estamos todos torcendo para que a partir de janeiro você tenha muito prana, muita vitalidade para esse início de uma nova jornada, para quem deseja conhecer o seu espaço a partir de janeiro, e se você também for realizar consultas online, fala qual é o canal que essas pessoas na sua página do Instagram. Então compartilha para que essas pessoas também saibam onde te encontrar. Sim, é na página do Instagram, né? Eu estou fazendo essa transição, né? Lá na página, profissionalizando um pouquinho, né? Para poder trazer informações no dia a dia. E @ cuidando com carinho. E esse cuidando com carinho, ele existe por causa das mães. Porque as mães repetiam muito para mim. Ai, mas você cuida com tanto carinho. Ai, mas você tem tanto carinho. E aquilo ficou marcado para mim Uhum. porque eu achava que o que eu fazia não era diferente. Era o mínimo para alguém que estava num momento de desespero, né? Eu sou mãe. E a gente sabe que quando um filho nosso está numa situação de vulnerabilidade,
a gente quer ser acolhido, né? A gente quer entender o que está acontecendo, né? Porque os procedimentos causam dor, né? A gente sabe. Sim. E elas repetiam muitas vezes isso. E aí eu fiz a página e falei assim, tem que ser eu cuidando com carinho, né? Não dá para ser outra coisa. E Perfeito. elas me acompanham, elas me mandam foto das crianças, é muito Que legal, fofo. porque eu tenho foto delas com 1 ano, 2, 5, 10, elas me mandam para mim. Então eu falei assim, não, tem que ficar cuidando com carinho. Então, vocês podem encontrar lá, eu já tenho postado algumas coisas, estou trabalhando muito nessa construção. A massagem eu consigo já atender, né? As massagens eu já consigo agendar. E a terapia, no contexto geral, a partir de janeiro. Então, mais uma vez, eu super te agradeço pela sua disponibilidade, da gente ter conseguido encontrar aqui no horário, de você ter tido essa disponibilidade, das pessoas que passaram, muitas pessoas aqui acompanhando, muitas desde o início, outras pessoas que foram chegando mais tarde. Eu deixo sempre gravado aqui na página do Naradeva, então vocês vão ver que assim que a gente finalizar, já vai aparecer a gravação. Então, para quem não assistiu desde o início, vocês conseguem ouvir toda a história da Letícia de conhecer o Ayurveda, de transformar sua vida, transformar a vida da sua família e tá aí numa nova jornada de transição, que não só cuidando de carinho, mas para que futuramente, além de cuidar com carinho, nutrindo com carinho, com essa futura Muito nutricionista que nós temos aí já no seu primeiro semestre. Letícia, super obrigada por obrigada. toda a sua entrega, Obrigada a a sua todos. verdade, o seu amor por tudo que você está fazendo. A Elaine está dizendo aqui assim, parabéns, Lê, todo o sucesso do mundo, és merecedora, te admiro muito. E outras pessoas que chegaram aqui foram falando, cheguei, Lê, parabéns, sucesso. Esse carinho de Obrigada todo a mundo todo aqui. E mundo. para vocês que estão assistindo Obrigada. a gente aqui também, super obrigada pela participação de vocês. E aí toda segunda-feira às 7 a gente recebe sempre pessoas muito especiais compartilhando as suas histórias e que de alguma forma o Ayurveda chega e transforma, sempre para melhor. Isso é o bom da Ayurveda. A gente vê assim saltos quânticos. Eu era assim, me transformei assim através do Ayurveda. E hoje a Letícia também compartilhou a sua história. Lê, um beijo, vou deixar para você Obrigada, um mandar a beijo. última mensagem para o pessoal que está nos assistindo aqui. Eu quero agradecer, né, por essa parada, né, para que vocês ficaram nos ouvindo, nos prestigiaram. Gente, é difícil, é a primeira vez que eu faço uma live. E não parece, porque você fez com tanta naturalidade que seja a primeira de muitas. Que seja a primeira de muitas. E assim, quem tiver interesse em estudar, vocês podem estudar o Ayurveda, até para quem não quer exercer como profissão, mas para um autocuidado, cuidado da família, eu indico muito. O Ayurveda é ciência, sim. O Ayurveda tem muitos artigos publicados, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente tem excelentes referências. Façam o curso gratuito, é gratuito, gente, do Naradeva, vale a pena. Isso fica na nossa página do YouTube. Então, se você procurar Naradeva Chala, se você só colocar Naradeva, você já vai encontrar Naradeva YouTube. Lá tem uma formação, é um curso introdutório com muitos palestrantes. Um curso longo. A gente chama de introdutório, mas ele é um curso super introdutório, que é um curso bem longo, que dá uma boa base sobre o que é a Ayurveda. Sim, gente, obrigada. Boa noite. Que a gente possa se encontrar no caminho do Ayurveda. Com certeza. Beijo para vocês, beijo, Lê. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela Tchau, tchau. participação.